Olá! Dando continuidade sobre este livro, né? Eu vou falar em relação às histórias. Como eu disse, são 4 histórias diferentes. E eu vou falar da primeira, apesar de eu não querer. Mas é que, principalmente por ela ser a primeira, e vai que eu falo, porque as outras são muito melhores. E a primeira é muito ruim. Tudo isso na minha opinião, né? Lógico. Tô aqui pra dar a minha opinião, não saio por aí falando a opinião alheia. Mas enfim, vai que eu falo em todas as outras e aí existe uma expectativa muito grande. E aí você chega e se depara com a primeira história, vai ser decepcionante. Inclusive, teve uma amiga que falou que ela parou de ler por causa da primeira história. Eu só não parei de ler por causa da primeira história porque eu gostei da premissa. A primeira história. Um casal em um café, em uma situação de despedida em que ele tá, tipo, o rapaz do casal, que está ali, casal hétero, não tinha falado, o rapaz do casal está atrasado quase para pegar o voo dele e ir para os Estados Unidos. A história ocorre no Japão, tá? O livro é japonês. E a moça fica meio tipo... Eu sabia que isso ia acontecer, que você queria ir para os Estados Unidos, mas não tinha entendido que ia ter um fim de namoro e, enfim, uma coisa assim meio esquisita. E daí depois ela lembra do boato de que esse café permitia, né, esse café local permitia a viagem no tempo. Enfim, ela acaba descobrindo as regras, inclusive é uma coisa que é mencionada constantemente no livro, que é, depois que as pessoas descobrem as regras, elas desistem. Mas ela não desistiu. E daí ela consegue voltar ao passado, ela volta uma semana antes, que é quando ocorreu essa conversa com o namorado dela. E ela volta pra falar que ela gostaria que ele não fosse viajar para os Estados Unidos, mas que, tipo, também não seria a razão para ele desistir do emprego, dos sonhos dele, né? Enfim. Mas ela sabe que nada disso alteraria o presente. Então ela sabe que ele não deixaria ele viajar. Ela volta ao passado, mas não fala para ele que ela não gostaria que ele fosse e tal. Mas eles têm, assim, uma conversa melhor e ele fala, enquanto ela tá no retorno pro presente e tudo mais, ela ouve ele falando que é pra ela... Ai, essa história é ridícula, não consigo não rir. Ele fala pra ela esperar por 3 anos e não sei o quê. E, enfim, aí eu questiono, assim, muitas coisas, porque é contada a história desse casal. E eu penso assim... Isso aí é pra justificar ela querer ir pro passado? Porque, tipo, esse relacionamento aí não justifica ela querer ir pro passado. Segundo ponto é... Nem sei se eu tinha falado primeiro, mas tudo bem. Essa viagem ao passado podia ter sido uma mensagem, um telefonema, um e-mail, uma carta, um postal, qualquer coisa. Menos um gasto de viagem ao passado. A mulher se submeteu a ser paralisada pela fantasma lá, pra voltar pro passado e descobrir que o homem pede pra ela ficar 3 anos esperando, sendo que em uma semana de viagem ele nem falou que chegou vivo nos Estados Unidos, sabe? Mas, enfim, depois a gente acaba entendendo que eles realmente ficam juntos. Ah, inclusive, em determinado momento, ela quer ir pro futuro pra ver se eles estão juntos. Mas essa é outra questão, porque a viagem no futuro no livro é possível, mas depende da presença da pessoa no café. Então pode ser que você não encontre a pessoa lá. Enfim, aí é ridículo. Sabe, é a pior história de todas e tal. A segunda história mexeu muito comigo, eu talvez tenha que parar pra chorar em posição fetal. Mas, enfim, é a história de um casal mais velho. Só que assim, é um homem que constantemente está ali no café, esperando a fantasma sair, né, da mesa, da cadeira, na verdade, pra fazer a sua viagem ao passado. Só que vai desenrolando a história e a gente entende que ele tem Alzheimer, e é falado que ele tem Alzheimer. A esposa dele é enfermeira, e daí, tipo, ela indica, assim, que ela se conforma com a possibilidade de ser enfermeira dele, né, pro restante da vida dele, né. E daí, em dado momento, a garçonete pergunta
o porquê que ele quer voltar ao passado. E ele diz que é para entregar uma carta à esposa dele. Ele não sabe quem é a esposa dele. Tanto que minutos depois ela entra e ele não a reconhece e tudo mais e vai embora. Mas aí a esposa acaba tendo a oportunidade de voltar ao passado, em que a fantasma vai no banheiro e ela pode usar a cadeira, e daí tipo ela fica meio, será que eu vou, será que eu não vou? Mas ela vai, encontra com o marido do passado e questiona sobre a carta. Uma outra questão é que ela fala que ele não sabe escrever assim, tipo, cartas longas, então eles já tiveram um período de comunicação por cartas em que normalmente eram muito curtas as dele. Enfim, ela volta, né, ao passado, encontra com esse marido antes do Alzheimer começar a acontecer e tudo mais. Mas enfim, e ela sabe que é uma coisa que ele fica meio irritado assim quando ela descobre as surpresas dele, que tipo, não é uma coisa positiva, mas dá pra entender pelo contexto, o fato dele ser mais idoso, tipo, atualmente, né, a criação, o período em que ele foi criado e tudo mais. Então, tipo, passa um plano pra essa irritação. Então ele entrega a carta pra ela e ela lê, e é ele pedindo pra que ela não deixe de ser a esposa dele. Tipo, que ela não se torne enfermeira dele, sabe? Porque ele já sabe que ele tá com Alzheimer. E, cara, isso é muito assim, tipo, eu não sou de me emocionar com livros, mas essa segunda história eu chorei. E ele sabe que é ela do futuro que tá ali, mas mesmo assim ele entrega a carta. E, tipo, pra mim essa história é mais fantástica porque ainda tem um fechamento que é o seguinte, a esposa, ela fala que ela acha muito estranho ele ficar ali esperando pra voltar ao passado, para fazer nessa viagem no tempo, porque ele sempre foi muito cético nesse sentido. Só que aí, né, tipo aquela questão de que as coisas não alteram o presente e tudo mais, o que me dá a entender que, como ele passou pelo processo de ele do passado entregar a carta para a esposa do futuro, ele sabe que aquilo ali acontece, então ele fica ali esperando. Talvez ainda também entre uma questão da doença e tudo mais, esquecimento e tal, do que aconteceu. Pode ser até que ele tenha ido pro passado. Mas o fato dele ter lidado com a esposa vindo do futuro faz ele acreditar nessa questão da viagem do tempo. Só que ele sabe que a esposa dele, ou ele acha que a esposa dele não leu a carta. Então, assim, é uma coisa bem confusa, mas tudo bem. Mas pra mim é a melhor história. Eu, assim, leria um livro todinho só sobre esse casal. A terceira história também acho muito interessante, que é sobre duas irmãs, que assim, a filha mais velha, tipo, ela tinha o futuro dela todo delineado pela família, né, que era cuidar do hotel da família, mas ela não quis esse futuro pra ela, então ela saiu da cidade que ela morava, começou a fazer outras coisas e tudo mais. A irmã mais nova acabou ficando com esse hotel e tudo mais, sempre visitava ela pedindo pra ela voltar pra casa e tudo mais. E só que na última vez, a irmã ocorre um acidente, essa irmã não consegue voltar para casa, tá? A irmã mais velha, né, a ovelha desgarrada da família, ela acaba decidindo voltar ao passado porque ela se escondeu da irmã na última viagem da irmã, na última vinda da irmã. E aí ela volta ao passado. E principalmente, assim, é mais pra ela ter esse último momento com a irmã dela, sabe? E ela entende que a irmã dela sempre vem chamá-la porque ela acha que a irmã dela tem os sonhos dela e quer viver a vida dela, então ela quer que a outra fique no lugar. E daí, tipo, isso quebra também totalmente, que a irmã fala que ela sempre sonhou das duas trabalharem juntas no hotel. Só que elas nunca vão ter essa oportunidade, mas isso, assim, tipo, altera o futuro da irmã desgarrada, né? E a terceira história é uma viagem para o futuro de uma das funcionárias do café, que está grávida, mas ela tem uma questão cardíaca e não aguentaria o parto, mas ela decide continuar mesmo assim. Então ela viaja para o futuro para conhecer a filha dela e, né, como a questão do futuro depende da presença dos outros, como ela tem outras pessoas que estarão na vida dela ou que
possivelmente estarão na vida da filha dela, podem levá-la ali pro café, né, e ela ter realmente esse encontro, o que é muito interessante. E aí nessa última história traz a reflexão de que qualquer viagem no tempo não altera